Conflitos. Eles estão em todo lugar. No olhar torto do vizinho quando seu cachorro late cedo demais. Na mensagem passivo-agressiva do chefe às 19 horas de sexta-feira. Na discussão sobre quem escolhe o filme, que termina com dois adultos em silêncio raivoso diante de uma tela que ninguém mais está assistindo. Você já se viu no meio de uma discussão percebendo que quanto mais você tenta explicar seu ponto de vista, mais distante fica de ser compreendido? Talvez tenha sido naquela reunião de trabalho quando seu colega interrompeu sua ideia pela terceira vez e você sentiu aquele calor subindo pelo pescoço. Ou quando seu parceiro deixou a toalha molhada na cama pela 1000ª vez e você já conseguia sentir as palavras afiadas se formando na ponta da língua. Ou quem sabe naquele almoço de família, quando seu tio começou mais um monólogo político e você mordeu o lábio tão forte que quase sangrou, só para não transformar a feijoada em campo de batalha. E o que fazemos na maioria das vezes? Gritamos mais alto. Levantamos a voz como quem levanta muros. Nos entrincheiramos em nossas razões, prontos para uma guerra que ninguém realmente ganha. Mas e se existisse outro caminho? Uma forma de resolver conflitos sem transformá-los em campos de batalha? Um método para desarmar tensões sem precisar levantar a voz ou abaixar a cabeça? É aqui que entra um mestre que viveu há mais de 2000 anos, mas que parece entender melhor os nossos conflitos modernos do que nós mesmos. Sun Tzu. A suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Esta talvez seja a frase mais conhecida de A Arte da Guerra. Mas o que muita gente esquece é que para Sun Tzu, a verdadeira vitória não está em vencer a batalha, está em evitá-la. Imagine como seria aplicar esse princípio não apenas em guerras com exércitos, mas nos pequenos e grandes conflitos do dia a dia. Não para manipular ou enganar, mas para encontrar resoluções que não deixem cicatrizes emocionais. Antes de continuar, preciso fazer um esclarecimento importante. O que propomos aqui não é evitar conflitos a todo custo, enterrando sentimentos ou engolindo sapos do tamanho de jacarés. Isso não seria sabedoria, seria repressão. E repressão tem o péssimo hábito de explodir quando menos esperamos. O que Sun Tzu nos ensina é algo muito mais sofisticado. Como enfrentar o conflito sem que ele se transforme em combate. Como resolver a tensão sem criar inimigos. Como encontrar soluções sem deixar feridos pelo caminho. E por que isso importaria tanto? Porque estamos desgastados. Exaustos de discussões inflamadas e polarizações extremas. Cansados de relações que se transformam em campos minados, onde cada palavra pode ser o gatilho para uma explosão. Nós somos seres de conexão, não de confronto. Mesmo quando o conflito é inevitável, a forma como o conduzimos não precisa ser destrutiva. Sun Tzu dizia que o guerreiro superior vence sem lutar. E se isso é verdade no campo de batalha, onde o objetivo é eliminar o inimigo, imagine quanto mais verdadeiro não é nas relações humanas, onde o objetivo deveria ser fortalecer vínculos, não rompê-los. Então, se você já se sentiu preso em ciclos de discussões que só geram mais discussões, ou se está cansado de sair emocionalmente machucado de cada conflito, ou se simplesmente quer aprender a discordar com sabedoria, fica comigo até o final. Porque hoje vamos mergulhar na arte milenar de resolver conflitos sem levantar a voz. E acredite, isso pode transformar muito mais do que suas discussões. Pode transformar a forma como você se relaciona com o mundo. Vamos começar. Sun Tzu ensinou que conhecer o terreno é fundamental antes de qualquer batalha. E quando falamos de conflitos interpessoais, o terreno não é um campo ou uma montanha. É o estado emocional de todos os envolvidos. Pare e pense. Quantas vezes você entrou em uma discussão já inflamado por algo que aconteceu horas antes? Quantas vezes alguém despejou em você frustrações que nada tinham a ver com o assunto em pauta? É como aquele momento clássico em que seu parceiro explode porque você deixou uma xícara suja na pia, e você sabe, e ambos sabem, que a xícara é apenas a gota d'água de um oceano de questões não resolvidas. Sun Tzu diria que entrar em conflito sem avaliar o terreno emocional é como atacar sem conhecer o campo de batalha, uma receita para o desastre. Então, qual é o primeiro passo para resolver conflitos sem escalá-los? É algo surpreendentemente simples, mas difícil de praticar quando estamos com o sangue fervendo. Observar antes de reagir.
Sabe aquela sensação de formigamento quando alguém te contradiz? Aquele impulso de interromper antes mesmo que a outra pessoa termine de falar? Aquela certeza absoluta de que você está certo e precisa provar isso imediatamente? São alarmes internos. Sinais de que você está deixando o ego assumir o controle, transformando o que poderia ser uma conversa em um confronto. Sun Tzu falava sobre a importância do autocontrole quando dizia que, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. A parte que muita gente esquece é o conhecer a si mesmo. Isso significa reconhecer seus próprios gatilhos, suas reações impulsivas, seus pontos cegos. Quantas vezes você já se viu dizendo, não estou irritado, com uma voz que poderia cortar aço? Ou falando, tanto faz, quando na verdade está fervendo por dentro? A autoconsciência é a primeira e mais importante estratégia para resolver conflitos sem criar guerras. É perceber quando seu tom está subindo, quando suas mãos estão fechando em punhos, quando seu peito está apertado. É ouvir o que você está dizendo, e mais importante, como está dizendo. Mas vamos tornar isso mais concreto. Imagine uma situação em que você e um colega de trabalho discordam sobre a abordagem de um projeto importante. Ele insiste em um caminho que você considera arriscado, e a cada argumento você sente sua paciência se esgotando. O que Sun Tzu faria? Primeiro, ele respiraria. Literalmente. A respiração consciente é a âncora que nos traz de volta ao centro quando as emoções ameaçam tomar o controle. Não é à toa que tantas práticas milenares enfatizam o controle da respiração. É a forma mais rápida de retomar o comando de si mesmo. Depois, ele observaria não apenas o que o outro está dizendo, mas por que está dizendo. Qual é a preocupação real por trás da posição dele? Será que é medo de falhar? Desejo de reconhecimento? Ou talvez uma informação que você ainda não considerou? Sun Tzu ensinou que a melhor vitória é quando o inimigo se rende de sua própria vontade. No contexto de conflitos interpessoais, isso significa criar um espaço onde o outro possa mudar de ideia sem se sentir derrotado ou humilhado. E como fazemos isso? Através de uma ferramenta poderosa que frequentemente subestimamos: perguntas genuínas. Não perguntas retóricas ou carregadas de julgamento, como "você realmente acha que isso vai funcionar?", mas perguntas que demonstram real interesse em entender a perspectiva do outro. Estou curioso para entender melhor como você vê essa abordagem funcionando. Pode me explicar seu raciocínio? Perguntas abrem portas que argumentos mantêm fechadas. Quando você pergunta, está dizendo implicitamente: eu valorizo sua perspectiva. Estou disposto a considerar seu ponto de vista. Não estou aqui para derrotá-lo, mas para entendê-lo. E quando as pessoas se sentem ouvidas, verdadeiramente ouvidas, não apenas esperadas para você poder falar, algo mágico acontece. As defesas baixam, a necessidade de gritar diminui. O espaço para colaboração se expande. Sun Tzu falava sobre a força da água, que parece frágil, mas pode contornar qualquer obstáculo e, com o tempo, desgastar até mesmo a pedra mais sólida. A arte de fazer perguntas genuínas é como a água, flexível, paciente e, no final, muito mais poderosa que o confronto direto. Agora, isso não significa que você deva abandonar suas convicções ou engolir desaforos como quem engole remédio amargo. Sun Tzu também ensinou que oportunidades se multiplicam à medida que são aproveitadas. No contexto de conflitos, isso significa buscar momentos para apresentar seu ponto de vista de forma que possa ser realmente ouvido. E aqui está outro segredo: o timing é tudo. Apresentar seu argumento mais forte quando todos estão exaltados é como jogar uma semente em terreno árido. Mesmo a ideia mais brilhante precisa do solo certo para florescer. Pense nas últimas vezes em que você teve uma discussão acalorada. Alguém mudou de ideia no auge do conflito? Provavelmente não. As pessoas geralmente mudam de perspectiva nos momentos de reflexão que vêm depois, quando o orgulho e a defensividade não estão mais bloqueando sua capacidade de considerar novas ideias. Sun Tzu diria para escolher não apenas suas batalhas, mas também o momento de cada movimento.
Às vezes, o mais estratégico é dar um passo atrás, criar espaço para que as emoções se assentem e retomar a conversa quando todos puderem realmente ouvir um ao outro. Isso não é covardia, é inteligência emocional. Não é fuga, é estratégia. Tem uma frase que ouvi certa vez e nunca esqueci: nunca corte o que pode ser desatado. No calor do momento, temos a tendência de fazer declarações absolutas, cortar relações, dizer coisas que não podem ser retiradas. Sun Tzu nos ensinaria a resistir a esse impulso, porque resolver conflitos sem criar guerras não é apenas sobre o presente, é sobre preservar possibilidades para o futuro. Pense nos conflitos que você teve ao longo da vida. Quantos deles, vistos de longe, parecem tão importantes quanto pareciam naquele momento? Quantas brigas ferrenhas foram por coisas que agora parecem triviais? Um princípio fundamental na arte da guerra é que não há benefício em extremos. Levar um conflito ao extremo raramente traz resultados positivos, mesmo quando você vence, porque cada relação destruída, cada ponte queimada, cada palavra cruel dita no calor do momento tem um custo, para os outros e para você. Sun Tzu diria que a verdadeira habilidade está em encontrar o equilíbrio, ser firme sem ser rígido, claro sem ser cruel, confiante sem ser arrogante. E como encontramos esse equilíbrio na prática? Primeiro, abandonando a mentalidade de ganhar o conflito. Na maioria das interações humanas, não há vencedores e perdedores reais. Há apenas pessoas que saem mais ou menos machucadas do encontro. Segundo, focando no problema, não na pessoa. Você sempre deixa a casa uma bagunça, é um ataque à pessoa. Estou tendo dificuldade para me concentrar com os itens espalhados pela sala, é um foco no problema. Parece uma diferença sutil, mas o impacto é enorme. Terceiro, adotando o que Sun Tzu chamaria de posição inexpugnável. Firme no essencial, flexível nos detalhes. Decidir antecipadamente quais são seus valores não negociáveis e onde você está disposto a ceder terreno. Quarto, praticando o que eu chamo de discordância respeitosa. É possível discordar sem desrespeitar. É possível manter sua posição sem diminuir a do outro. É possível ter convicções fortes, sem precisar converter todos ao seu redor. Pense em como seria o mundo se todos dominássemos essa arte. Se conseguíssemos discutir ideias sem atacar pessoas. Se pudéssemos resolver conflitos sem criar novas feridas. Se entendêssemos que ouvir não significa concordar, significa apenas valorizar o outro ser humano o suficiente para considerar sua perspectiva. Sun Tzu disse que a maior vitória é aquela que não requer batalha. E talvez essa seja a lição mais profunda para nossos tempos turbulentos, que mesmo quando o conflito é inevitável, a forma como o conduzimos é sempre uma escolha. E essa escolha, essa decisão consciente de buscar resolução sem destruição, pode transformar não apenas nossas relações, mas a própria textura da nossa sociedade. Porque no final, como diria Sun Tzu, o que é de suprema importância na guerra é atacar a estratégia do inimigo. E qual é a estratégia do verdadeiro inimigo em qualquer conflito? A desconexão, a desumanização. A ideia de que precisamos derrotar o outro para nos sentirmos validados. Quando atacamos essa estratégia, quando decidimos ver o outro como um parceiro para a solução, não como um obstáculo a ser vencido, criamos a possibilidade de algo muito mais poderoso que a mera vitória. Criamos a possibilidade da paz. Não uma paz frágil baseada em quem grita mais alto ou quem se submete primeiro, mas uma paz robusta, construída sobre entendimento mútuo e respeito, mesmo diante das diferenças. Agora pense nas relações em sua vida, nos conflitos que estão congelados no tempo, nas conversas que você evita por medo de confronto, nos ressentimentos que pesam como pedras no seu peito. E pergunte-se, e se você tentasse uma abordagem diferente? E se ao invés de se armar para a batalha, você se preparasse para a compreensão? E se ao invés de levantar a voz, você ampliasse sua escuta? O que seria possível então? Eu não posso responder essa pergunta por você, mas posso oferecer uma certeza. Mesmo que o outro não responda como você espera, mesmo que o conflito não se resolva imediatamente, você terá plantado uma semente.
A semente de uma forma diferente de se relacionar. A semente de uma paz que começa dentro de você. E como Sun Tzu bem sabia, mesmo a jornada mais longa começa com um único passo. Por hoje, é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários uma situação em que você conseguiu resolver um conflito sem escalá-lo, ou uma técnica que funciona para você. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre filosofia e psicologia no cotidiano. E lembre-se, no final, como diria Sun Tzu, a verdadeira vitória não está em 1000 batalhas vencidas, mas em vencer sem precisar lutar. Vamos juntos e até o próximo vídeo, irmão.